Ai ai, se tem uma coisa que a Nickelodeon ama é fazer grana. E aparentemente não se importa se o que eles estão fazendo é bom, desde que ganhem dinheiro com isso. E com um sucesso enorme de Winx na Nick, e com um sucesso maior ainda nos 2 primeiros filmes, a Nick achou que era uma ótima ideia fazer um filme extra para a 5ª temporada, que segue exatamente os passos dela e complementa a história. O que é uma ótima ideia, porque tipo, a galera ama Syrinx e o Oceano Infinito, né? Que é isso aqui? Puta que pariu! Porém, entretanto, todavia, a Nick não sabe fazer quase nada direito quando pega desenhos de outras empresas, e quando conseguiu bater o martelo e decretar o começo de Winx, começo do fim de Winx. Eu tô confuso, não vou gravar não, vai isso mesmo, gente. Bom, eu sou o Steve, já dá like, se inscreve pra gente virar o maior canal de Winx do mundo, e dá uma hypada no vídeo pra nossa comunidade de Winxers. Eu sei que é meu nome, mas é uma palavra esquisita, né? Estranho, Winxers. Crescer cada vez mais e bora! O filme nos conta uma nova história que acontece após o fim da 5ª temporada. O Tritanos foi derrotado pelas Winx e a Ordem Andros e o Oceano Infinito foi estabelecida. Porém, as Trix tentam ir até o trono do Imperador de novo e acabam achando lá Politeia. Isso, a mesma que teve a treta com a Daphne resultou na maldição de Syrinx. Como as Trix durante a 5ª temporada pegaram os poderes da Politeia, ela agora estava livre da maldição. Só que ela virou um espírito sem corpo, estilo a Daphne assim. E estava por algum motivo que eles não explicam, presa no trono do Imperador. Tá bom. Ela fala então que existe uma pérola que é super poderosa e consegue trazer um poder imenso para quem tem ela. E que pode tirar ela de lá. E ela precisa dessa pérola, só que ela não consegue sair de lá. E ela precisa da ajuda das Trix. E fala para as Trix que vai dar o poder da pérola para elas depois de conseguir ser liberta. As Trix burras do jeito que são aceitam e falam, tá bom, a gente ajuda e você dá a pérola pra gente, né? Ela, claro, com certeza, confia em nós, é nós, hein, nós da fita. E aí, ela fala que pra conseguir fazer isso, elas têm que achar a pérola primeiro, mas a única pessoa que sabe onde tá a pérola é o Imperador. O problema é que o Imperador é o Tritanos, que tá lá em Oblivion, porque ele foi preso lá, é uma dimensão prisão, estilo a dimensão Ômega. Então, ela fala que tem um feitiço pra poder trazer ele de lá, mas eles basicamente vão precisar de um jovem monarca, eu acho que é essa palavra que eles usam, basicamente um príncipe ou um reizinho, pra conseguir fazer o feitiço. E aí as Trix falam o quê? Bora sequestrar o Sky. Elas vão até não é o Fé, estavam em Gardenia, eu acho, não sei. Mas eles vão atrás do Sky, que tá num date com a Bloom. Elas descem a porrada na Bloom e é muito legal ver a Bloom perdendo. Don't laugh, you can't laugh. Depois, quando acordam ao Fé, conta pras Winx tudo o que aconteceu. Sapatonas. Sinto longe o cheiro de couro. Elas então saem e vão falar com a Faragonda, né, sobre o que tá acontecendo. Eles conseguem trazer o Tritanos de volta e ele aproveita e fecha todos os portais do Oceano Infinito e eles vão atrás da pérola. Eles descobrem que tá com uma ninfa chamada Omnia, mas acaba que a Omnia só perde feio pra ele e conta onde que ela escondeu a pérola. E as Winx então usam o Syrinx delas pra poder ir pra Oblivion e de Oblivion elas vão pra o Oceano Infinito. Inclusive uma das poucas cenas boas acontece nessa passagem pra Oblivion, mas eu vou falar dela aqui. Chegando lá no Oceano Infinito, elas vão até a Omnia e descobrem o que aconteceu e também vão atrás da pérola. Elas alcançam eles lutam pela pérola e o Tritanos consegue levar a pérola embora. Chegando lá no trono, elas usam a pérola para trazer a Politeia de volta e ela obviamente trai as Trix. Olha pra mim. Quanto que é 2 vezes 2? 7. Burra! Não. Controlando a cabeça delas e do Tritanos também. E invocam o exército delas de monstros que são os mesmos do Tritanos que ele usava antes. E as Winx chegam. Eles têm uma luta bem mais ou menos, e as Winx conseguem pegar de volta a pérola dela. Com isso, elas usam uma convergência usando a pérola e destroem ela de uma vez por todas. Ok, é isso, o filme é só isso, gente, e salvam o Sky. Infelizmente ele não acabou morrendo, ele acabou sendo salvo. Aí você pode até pensar, qual que é o problema desse filme, né? A história é boba e genérica? Sim, mas não é só isso. Os buracos na história, em como que ela foi feita, é o problema. E aí a gente entra no plot. O maior problema com a história desse filme é que ela não faz sentido. As coisas são introduzidas do nada e resolvidas do nada, como se só tivesse tido a ideia do mais absoluto... Eu queria falar uma palavra aqui, gente, tirado de um lugar, mas eu não vou falar.
Mas assim, o jeito que as coisas são resolvidas é tudo sem graça também. Tipo assim, a Blue Sky é repetitiva, a gente já viu esse casalzinho 1 milhão de vezes tendo cenas assim. As piadas são bobas, mas diferente da 7ª temporada, que também é boba, eles pensaram na 7ª temporada pra ser uma temporada boba e besta. Aqui não, então fica muito ruim, entendeu? Eu não consigo rir com nada aqui. Tá, eu exagerei, eu ri com as Trix algumas vezes, mas a gente já vai chegar nelas. Além de que você claramente vê que tem coisas que só pra comer tempo de tela. As Lynx com os óculos da Estela horrorosos no começo. Troção de poderes que a gente já viu 20 vezes, que rola toda santa temporada, eu não aguento mais. Algumas lutas aleatórias e aquele clipe musical do final que... O jeito que as coisas andam, eu não acho tão ruim. Se não tivesse essas enrolações, ou se eles agregassem com algo na história, seria tudo 1000 vezes melhor. Falando sobre agregar, um dos meus maiores problemas aqui é essa pérola. Essa pérola não foi mencionada uma única vez durante o desenho inteiro. A gente só fica sabendo dela aleatoriamente porque a Politeia sabe que ela existe, e então o filme se resume a buscar essa pérola, que é algo bem preguiçoso, pra ser sincero. Tem até um termo em inglês que é quando você pega algum objeto, alguma coisa necessária para fazer algo, e vocês têm que ficar correndo atrás desse objeto para conseguir ele para depois derrotar o vilão, que é basicamente uma desculpa preguiçosa para você poder fazer tipo 15 episódios eles indo atrás desse objeto numa busca interminável. É o que acontece na 8ª temporada, quando eles vão atrás das partes da estrela, ou quando eles estão indo pegar as partes das coisas na 6ª temporada para fazer a chave pro legendário, ou então na própria 5ª temporada, onde eles ficam correndo atrás de várias coisas para conseguir o Sarene. É um jeito besta de você conseguir fazer episódios rápido, entendeu? Porque cada episódio é um desafiozinho diferente, muito enrolado. E é basicamente isso que é essa pérola, entendeu? Não tem nem muita relevância. Mas, né, tá bom. Algo aqui que também é irritante é o plot previsível. As Trix, elas obviamente iam ser traídas e, meu Deus, como a Ace foi burra. Falando nelas, já aproveitando o gancho, a gente vai dar uma olhada nos vilões daqui. Ou as tentativas de vilões, né? Esse filme, ele tem até vários vilões, as Trix, Tritanos e a Politeia. Mas as Trix aqui, elas estão mais bobinhas do que o comum. Elas ainda querem vingança em poder, como sempre, mas o que dá o problema aqui é a personalidade delas, além dessa falta de objetivo delas aleatório. A própria Politeia pergunta por que elas querem poder e elas meio tipo, porque sim? Então é bom, né, querido, se você tá falando. Se você acha, né? Ah, esse aqui, ela tá quase a mesma, mas parece que esqueceu que o Tritanos tentou matar ela há pouco tempo, né? E tá agindo toda apaixonadinha por ele de novo. Ou ela é uma atriz ótima, porque não ficou claro que ela tava fingindo pra manipular ele, ou então realmente ela tem amnésia, porque, né? Enquanto isso, Storm e Darcy basicamente só fazem comentários sarcásticos e piadinhas, o que eu sinceramente achei engraçado em vários momentos, sim, mas ele se resume a isso o filme todo. Nada muito marcante também, nada muito legal, muito engraçado. É só isso mesmo. Eu tenho um péssimo pressentimento. Deve ser algo que você comeu. Tritanos aqui é mais do mesmo também. Ele é grosso, bruto e quer mandar em geral. E também apaixonadinho pela Ice de novo, por algum motivo. Eu nem lembro o que ele virou contra ela na 5ª temporada, mas acho que foi poder, né? Eu não sei também. Já a Politeia aqui, a gente não tinha visto muito dela no desenho, e eu gostei bastante dela. Ela é malvada, esperta e basicamente uma cauchara que deu certo. Eu gosto da atitude dela e como ela é debochada, mas é um deboche que lembra as Trix lá da 1ª temporada, porque lá as Trix debochavam e humilhavam as Lynx. Por isso que elas debochavam, porque elas estavam humilhando elas. Mas depois disso elas só perdem feio toda a temporada, né? A Politeia, ela é assim, igual as Trix no começo, no caso, não que ela fica perdendo. O plano dela de ter a liberdade dela também é bem sólido, e eu gosto dessa ideia. De longe, é a mais bem escrita aqui, entendeu? Eles conseguiram introduzir uma personagem nova que ficou natural, entendeu? E ela mesma questiona coisas que a gente questiona quando assiste. Tipo, por que as Trix querem poder? Por que as Trix estão fazendo essas coisas? Qual que é o objetivo delas, entendeu? Para você fazer algo, você tem que ter um objetivo. Eu só queria muito que tivesse explorado mais o passado dela com a Daphne. E por que, né, que ela fez as coisas que fez e tal. Mas botando mais profundidade no personagem dela. Mas é um filme só pra ela aparecer. Então, obviamente, a gente não ia saber dessas coisas. Porque é muito rápido. Eita, eu bati no celular. Mas é muito rápido. É muita coisa, entendeu? Assim, pra colocar em um filme só. E com essas enrolações deles que eles fazem no começo, no final e tal, obviamente não ia dar tempo, né? Mas ela é muito bem escrita assim. Diferente das Winx, que é o que a gente vai falar agora.
Começando aqui pela nossa não tão querida por todos protagonista, a Bloom. O foco aqui vai totalmente nela e no namorico com o Sky e ela querendo salvar ele. Eu lembro que uma compilação de quantas vezes ela fala Sky nesse filme, tinha tipo uns 5 minutos e era só ela falando Sky, 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 Sky. É bem irritante, tá? É bem irritante. Mas isso acaba ficando bem chato, já que a Bloom, ela fala tudo, a Bloom faz tudo e mais ninguém aparece. O filme é quase que a Bloom e a Stella contra os vilões. Assim, além dela tá mais melosa do que nunca aqui, ela tá meio que... Ai, líderzinha. Gente, vamos fazer tal coisa? Aí as meninas, vamos, Bloom! Magia, Wings, Sirenix! E é isso o filme, gente. Só isso mesmo. Eu gosto até também de um romance, né? Gosto de ver um namorico, uma coisinha fofa. Mas já tá enchendo o saco, gente. A gente já sabe que eles se amam, que eles se gostam. Não precisa fazer 5 minutos de filme deles no encontro besta, cara. O Kiko aparecia, eu falava, isso, Kiko, rouba a cena, por favor. Eu não aguento mais olhar pra cara de pamonha do Sky. Não aguento mais. Realmente parece uma pamonha, mas eu acho que o cabelo dele que faz lembrar. O cabelo dele lembra bananas também. Por causa da franjinha dele que ele tem agora, essa franja horrível. Eu preferi o antigo. Mas tá bom. O Sky e ela basicamente são um foco aqui. Mas o Sky também some por metade do filme, graças a Deus. E é mais focado na Bloom. Eu não gosto do Sky, gente. Já deu pra reparar que eu não sou muito fã dele. Mas a Bloom aqui, ela acaba sendo muito centro e centro demais, entendeu? Inclusive, na primeira luta contra as Trix, ela perde de um jeito tão ridículo que assim, não dá nem pra comentar. Como eu comentei dela também, né, agora há pouco, a nossa Stella tá aqui sendo meio irritante. No começo é meio chato e as piadas dela, tá? E os comentários, até porque vários deles não são feitos na hora certa. Mas, da metade do filme pra frente, eles acertam mais nela e ela começa a agir bem mais como ela mesma. Inclusive, as piadas dela ficam bem engraçadinhas, entendeu? E as interações dela com as outras ficam bem mais legais. Eu acho que a Stella, de uma parte pra frente do filme, ficou a mais orgânica aqui, entendeu? Mais parecendo uma personagem, uma pessoa mesmo, né? Do que só uma boneca esquisita. Porque todo mundo aqui parece boneco. Parece eu quando era criança brincando de boneco. Aí eu era tipo o Sky, que era o Max Steel. E aí as minhas vizinhas aqui no condomínio pegava a Barbie. E aí eu ia com o carro do Max Steel buscar elas pra dar um passeio no shopping, entendeu? Mas era legal. Mas assim, tá parecendo essas histórias no nível de escrita, tá ligado? Assim, tá, voltando pro assunto, as outras Winx são quase figurantes e tendo pouquíssimas falas. Principalmente a Isha, que eu acho que fala menos que a Tecna até. Ela não participa realmente de nada, mas isso não faz sentido, porque o ambiente é o dela, né? Os vilões também, tipo, Tritanos é primo dela, né? Mas ela mesmo não tem destaque, não tem muita coisa, né? Então meio que, né, ela tá ali, ela fica parada, ela tá com feitiço de vez em quando e é isso. Os outros personagens que aparecem, por exemplo, a Musa é bem figurante também e tal. Eu acho que a Tecna, eu fiquei impressionado como a Tecna teve várias falas até nesse filme, né? Mas tá bom. A diretora Faragonda, Griselda e etc. aparecem, mas só pra explicar coisas e depois não ter mais relevância. Relevância. Tudo esquisito. Inclusive, uma nova ninfa aparece, a Omnia. Durante o desenho, eu já comentei isso, né? Mas falam que elas são tão fortes e poderosas. E essa aqui, a Omnia, não faz nada. É basicamente um vegetal, se você for perder pro Tritanos e as Trix mesmo. Eu queria ver ela mostrando algum poder, ou dando pelo menos algum trabalho pra eles. Tipo, ela lutou tanto e tipo, tá com um negócio tão forte que a Politeia teve que usar, tipo, poder total que ela tinha no momento pra dar lá do trono conseguir dar um power-up neles e, tipo, eles conseguirem derrotar a Omnia, entendeu? Ia ser da hora, mas a gente também não tem isso, né? Então, Mas eu vou falar depois disso na parte de como que podia melhorar. Agora a gente vai falar de uma coisa que me incomoda muito, que é a animação e os efeitos. Nossa, esse meu muito deve ter estourado tanto o microfone, mas tá bom. Ok, vamos lá. A animação desse filme tem 2 problemas enormes. Usaram cenas da 5ª temporada, assim, literalmente copiaram e colaram, e a animação desse filme foi feita no cinema 4D. Que assim, perdão, eu escrevi perdão, um M. Mas tá bom, a quem gosta desse software de animação, mas ele é meio básico, assim. Eu já usei ele, sinceramente, não é aquelas coisas. Principalmente pra um filme desse porte. Eu não sei se a 5ª temporada também foi feita no cinema 4D. Se foi, parabéns, porque tá muito bom. Mas nesse filme,
não tá bom. Não tá legal, entendeu? Tipo, não sei, parece que foram meio preguiçosos na hora de fazer, entendeu? Mas ignorando isso, elas parecem bonecas. Parece Toy Story, entendeu? Mas com wings. Tudo aqui parece feito de plástico, os movimentos delas são esquisitos e sem vida, e os efeitos também. As cenas, por exemplo, da quinta temporada, eram meio exageradas na animação. Elas faziam caretas e faziam coisas. Aqui tem isso, mas parece que tá mais contido, parece que tá mais sem graça, entendeu? Não tá aquele negócio cartunesco. E olha que a animação 2D de Winx nessa época já era meio morta, entendeu? Mas esse filme conseguiu bater isso, conseguiu ficar pior ainda. Sobre a animação reutilizada, vocês sabem por que os monstros da Politeia são iguais aos mutantes do Tritanos? É pra eles poderem colocar cenas de animações de novo na quinta temporada e não terem que fazer novas. Inclusive tiveram diálogos que só foram redublados em cima pra aparecer outra cena, entendeu? Alguns ficaram mais devagar, outros deixaram mais rápido, só pra poderem dublar por cima e parecer outras coisas, entendeu? Tem também, por exemplo, uma cena da Stella, que todo mundo lembra dessa cena icônica, obviamente, que ela vai restaurar o Pilar da Luz, e dar um zoom no rosto dela, e eu vou botar na cena pra vocês verem aí. Tem cenas de luta da Bloom contra o Tritanos que foram reutilizadas aqui também. Não contra o Tritanos, mas tipo, a cena era ela contra o Tritanos e ela vai batendo nos monstros que ele invoca, nos mutantes. E aí usaram essas mesmas cenas. Tem cenas que eu falei redubladas, então foi muito preguiçoso. Tudo é muito preguiçoso, entendeu? E assim, basicamente é isso, gente. Não tem animação, eles só reutilizaram. Acho que as únicas partes que foram realmente reanimadas foram as partes que elas estão em Alfeia e tal, que não estão no Oceano Infinito. Que é só uma porcentagem pequena do filme, se você parar pra ver. Pra você ver a má vontade que eles estavam quando fizeram esse filme. Ou provavelmente tiveram um prazo minúsculo e os animadores não estavam sendo pagos bem o suficiente. Porque a gente sabe que animador não é pago bem. E é um bagulho que demora muito, tipo, pega muito tempo. Eu fazia animação de FNAF, gente. E eu demorava muito pra fazer uma animação básica, entendeu? Então imagina uma animação dessa, cara. Tipo, impressionante, entendeu? Como eles sofrem. Também é legal mencionar aqui, gente, os efeitos sonoros. Cara, esses efeitos sonoros são horríveis, principalmente nas transformações, que é totalmente desnecessário botar efeito sonoro tanto efeito sonoro nas transformações. Aquele som da Bloom que parece que tem tipo 3 variações do fogo dela queimando e eles usam 2 no tempo inteiro. Lembra um pouco os efeitos do segundo filme, mas no segundo filme ainda tava mais ok. Aqui tá muito ruim, muito esquisito. O áudio também, as músicas, parece que tá muito fino, os sons tá meio agudos, parece. E eles pesaram mão até na hora de dublar, entendeu? Dublar assim que eu falo nas vozes originais, eu tô falando da nossa dublagem. A voz original deles em inglês e tal. Que a Dubbing Brothers, que foi quem dublou esse filme, quis colocar gemidos em todas as cenas de transformações. A Bloom transforma, né? O tempo inteiro. É um bagulho horrível, entendeu? Não precisava disso. Eu sei que ela abre a boca, mas deixa ela quieta, em silêncio. E isso entra num próximo tópico. A dublagem. Ok, a dublagem é algo difícil de comentar, porque eu sou apaixonado por dublagem, de uma arte incrível. Mas vamos lá, eu vou explicar pra vocês por que a dublagem desse filme é diferente. Quando algo é dublado, é enviado a um estúdio, e lá eles acham vozes que mais se encaixam e são parecidas com a voz original, que no caso de Winx, a usada é em inglês, mas a original mesmo é italiana. Durante esse filme, todas as vozes em inglês foram trocadas, e em vez de manterem esse filme e dublarem no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, ele veio aqui para São Paulo. Com essa troca, os dubladores de todos os personagens foram trocados para encaixar nas vozes originais que eram diferentes. E sinceramente, eu acho que a maioria das vozes não combina, mas em inglês também não combina, então, entendeu? Não é culpa da dublagem brasileira. Em especial aqui, Aisha, Tecna, Darcy e Storm. Eles não combinam de nenhum jeito pra mim. Os outros estão bons, principalmente o Tritanos, Ice, Politeia e a Bloom. Os dubladores aqui fizeram um ótimo trabalho interpretando e não é culpa deles que foram escalados para personagens que não combinam muito com as suas vozes. Mas em inglês nenhuma voz combina, né? Igual eu falei. Então, inclusive em inglês as vozes são bem fracas, entendeu? A interpretação e a atuação deles aqui não são lá aquelas coisas, mas na dublagem brasileira salvou muito, tá? Inclusive, eu não falei que eu esqueci de falar, mas a da Stella também combinou com a personagem, combinou bastante. Mas, gente, o Tritanos com a voz de Sukuna é incrível. Eu gosto da voz dele, aquela voz rouca e tal, que ele tem na quinta temporada, durante o desenho. Mas
Ele, com essa dublagem aqui, ficou muito mais intimidador, dá muito mais medo, virou um monstrão, assim, de respeito, tá ligado? Nossa, cara, eu adorei o Tritanos com essa voz. Isso é sobre a dublagem, porque eu vejo muita gente xingando e ofendendo, mas, gente, não tá ruim, tá só escalado errado, mas isso é culpa do inglês também. Mas, assim, falando no Tritanos, né, que foi bom, tem outras coisas boas nesse filme também. Então, por que a gente não fala um pouquinho delas? O filme é ruim em geral? Sim, muito. Mas algumas coisas foram bem legais nele. A Politeia é uma vilã interessante, bem gostável. Na verdade, eu acho que eu até fico meio feliz dela não aparecer no resto do desenho, porque poderiam estragar ela. Às vezes, deixar só com um pouco que tem é melhor pra preservar a personagem. As Trix aqui, por mais que tenham perdido 90% da personalidade e do cérebro, foram engraçadinhas, tá? E foram legais, eu consegui dar bastante risadas, umas boas risadas com elas. E quando as Winx entram no Oblivion pra poder ir pro Oceano Infinito, o Syrinx da Bloom é interrompido no final. Onde é que eu tô? E ela começa a ver ela mesma no Syrinx falando dela e dos medos dela, que no caso ali era salvar o Sky. Pena que a gente não vê isso de todas as garotas, né? A gente não vê isso rolando, a gente só vê a Bloom indo acordando as outras, né? E as outras indo até as outras pra salvar e tal, mas o Oblivion foi um negócio da hora. Eu vi gente reclamando do design dele, que é meio aleatório, meio esquisito, mas eu gostei. Eu vi que tentaram puxar um conceito ali. Eles pelo menos tentaram, quer dizer que tá melhor que as outras temporadas, que nem isso eles tentam. Isso são coisas legais do filme, por exemplo, que se eles explorassem muito mais, daria pra fazer um filme gostável, né? E a gente entra em outro tópico. Será que tem salvação nesse filme? Bom, esse filme com certeza podia ser melhor do que foi. Talvez se a animação fosse mais bem feita e usassem o 2D quando elas estão na Terra e o 3D quando elas só vão pro Oceano Infinito e Oblivion mesmo, seria muito mais da hora, gente. É um filme inteiro em CGI. Tudo bem, desde que o CGI seja bem feito. No caso aqui, não foi, entendeu? Não foi. Se o filme também focasse mais na Politeia na Politeia e a Daphne aparecesse pra resolver as coisas e as tretas com ela, cara, isso é muito da hora. Dá até pra imaginar, assim, não sei se vocês conseguem visualizar também, assim, mas um filme onde a Politeia volta e a Daphne sente, porque a Daphne também é uma ninfa de Syrinx, entendeu? Mas que a Politeia tenha perdido os poderes de ninfa, a Daphne sente, e aí a Daphne vai chamar as Winx, tá ligado? E aí as Winx se transformam junto, e aí a gente vê o Syrinx 3D da Daphne, e a Daphne vai junto com elas pra conseguir derrotar a Politeia e tal, e acaba descobrindo que as Trix estão envolvidas, e o Tritanos também, dá pra deixar ele na equação também, entendeu? E aí junta todo mundo pra aquela porradaria, a Omnia luta também, entendeu? Ou então a Omnia que manda um aviso pra Daphne, porque elas são ninfas, entendeu? E aí quem sabe, às vezes as Winx não conseguem realmente bater de frente com a Politeia, e a Daphne chama as outras ninfas que estão vivas, e a gente vê mais sobre elas, entendeu? Explora mais esse lugar das ninfas, né, e dos poderes delas. Mas não, a Isha também podiam dar destaque pra ela, podia focar nela, entendeu? Ela indo bater de frente com a Politeia, por mais que às vezes não tenha tanto envolvimento assim, mas pra focar um pouco nela, já que na temporada ela não tem muito foco, entendeu? E caso não fizesse nada disso, podia tirar o Tritanos logo, gente. O Tritanos, ele meio que tá aqui só pra... Não sei se tem boneco do Tritanos, mas ele tá lá. E é isso. Mas assim, gente, sinceramente esse filme é um filler, né? Já que não muda nada... Deu uma coisa na minha boca. Ai, credo. Mas assim, já que não muda nada na história e também não agrega em muita coisa. Mas sabe o que agrega? Fazer dinheiro e se tornar um grande youtuber. E por isso eu tenho aqui um presentinho pra você. Cola na minha descrição que tem um link que vai te ajudar a crescer e virar um grande influenciador rápido, sem você precisar investir uma grana com medo de não ter nenhum resultado. Só clica aí e dá uma olhada que você vai gostar muito. E para você que chegou até aqui, muito obrigado. Vamos continuar crescendo a nossa comunidade, apoiando e aprendendo mais, né, todo dia com as nossas Winx. Me falem aí nos comentários se vocês concordam ou não com as coisas que eu falei aqui, se vocês gostam do filme ou não, porque eu sei que tem gente que gosta desse filme. E também me falem aí conteúdos que vocês querem que eu traga aqui, coisas que vocês querem que eu fale sobre e tal, né? E é isso, eu sou o Steve, falou! Eu devo ter estourado de novo o microfone que você falou.